Pessoal, boa tarde. Vamos continuar a nossa disciplina. Hoje a gente vai terminar essa parte de reações de apoio, tá bom? Então falta só um pedacinho, né, que eu preciso passar para vocês, que são alguns outros exercícios, algumas variações e um pedacinho já do que a gente vai ver em seguida, tá bom? Então vamos lá. Esse exercício aqui, eu acho que ele não está na lista de exercícios. Acho que ele está na lista de exercícios de vocês. Talvez é um dos últimos. E a gente resolve aí pela relação aí das equações de equilíbrio. Só que a gente tem um outro pensamento em cima dele. Vamos ver o que ele está querendo dizer aqui. Tem essa viga biapoiada, os dois apoios. Os apoios A e B da viga suportam no máximo 25 e 32 kN, respectivamente. Nessas condições, determine o valor máximo da carga P aplicada. Então eu tenho aquelas duas forças, né, com a carga P, então, que são aí desconhecidos, esses valores. E é isso que a gente quer descobrir. E aqui está falando que a carga máxima aí do apoio A e do apoio B é uma força de 25 e 32 kN. Ou seja, né, o que tem aí nesses apoios? A gente tem essas reações verticais que estão aí no desenho. Então, quando eu falo aqui de suportam o maior valor que esses apoios suportam, eu estou falando dos valores máximos dessas reações, beleza? Então, dito isso, a gente tem o seguinte caso, né? A gente vai, nessa minha barrinha, o que a gente já viu até agora. Conforme a gente vai aumentando esse carregamento, né? A gente vai também aumentando a carga que vai para os nossos apoios. Então é de se esperar aqui, né? Talvez um recebe mais carga, talvez o outro recebe mais. Então isso aí a gente não sabe e a gente calcula para descobrir. Então o que a gente tem que fazer? Aqui quando eu falo que tem esses dois limites, é importante vocês terem na cabeça que assim, esses dois limites, em função aí de como essa carga se distribui, eles não necessariamente vão acontecer os dois juntos, ao mesmo tempo. Então pode ser que primeiro eu chegue numa carga de um limite de 1 e o outro está de boa, ou o contrário, né? Então o que a gente pode fazer nesses problemas é o seguinte, conhecer primeiro essa relação, o quanto de carga vai para cada apoio em função aí dessa incógnita, em função aí de P, e depois eu vejo o que eu faço. Né? Sabendo os valores máximos que eu tenho, eu consigo ter uma relação direta com a carga P. Então vou fazer o seguinte, vou resolver o problema do jeito que a gente está acostumado, encontrar essas reações de apoio, só que deixar elas em função de P. E vou fazer a mesma coisa, tá? Então vou fazer assim, ó. Soma de momento relação ponto A igual a zero. Então vai ficar 3P mais 7P menos 9RVB igual a zero. Então aqui RVB igual a 10P sobre 9. Então com essa relação aqui eu sei exatamente, né? Para qualquer valor aí de P que eu aplicar, eu sei o valor que vai chegar na minha reação. Vou fazer a mesma coisa para a força vertical. Então, ó, RVA menos 2P mais 10P sobre 9 igual a zero. Tá, só para simplificar aqui, 10P sobre 9 dá 1,11P, né? Então, RVA vai ser 2 menos 1,11, então ele dá 0,89P. Tá bom? Não vou nem calcular a reação horizontal, porque a gente não vai usar ela. Então,
está aqui. E agora, né, pessoal, se a gente tem essa relação direta aí de quanto da carga que eu estou aplicando e o quanto que vai para os apoios, né, em função aí de P mesmo, a gente consegue fazer o contrário, né? Se a minha reação é esse valor limite, qual é a carga que eu precisaria aplicar para chegar nela? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, ó. Vamos olhar primeiro para o apoio A, que o limite, né, é 25 kN. É assim, ó. E aí, substituindo essa relação aí do RVA, que é 0,89P, se eu substituo, né, se eu coloco aí o meu valor máximo, eu consigo descobrir qual que é o valor aí de P. Deixa eu ver como é que é. Aqui é 28,09 kilonewtons. Ou seja, né, gente, o que isso daqui quer dizer? Se eu estou aplicando uma força de 28,09 kN, né, P igual a esse valor, eu tenho que no apoio A, ele chegou no limite. Então, teoricamente, eu não posso aplicar mais do que isso. Vamos fazer a mesma coisa para o B. A reação vertical máxima aí do apoio B é 32 kN. Bom, reação vertical do apoio B é 1,11 P igual a 32. Então aqui o P, calculando, do 28,82 kN. Então repara, a gente chegou aqui em dois valores próximos, mas diferentes. E agora fala para mim, qual que é o máximo valor que eu posso aplicar? É este ou este? O de cima. Esse daqui, né, gente? Por quê? Porque ele é o menor, né? Então, supondo que a gente está aumentando aí essa carga, se você aplica aí 28,09 kN, rompe o apoio A, né? O apoio A para de funcionar, nossa estrutura aí vai para o saco, e não dá tempo do apoio B chegar aí nesse crítico. Então, muito provavelmente, tá? O que é importante vocês entenderem é que nessa carga, o apoio A está no limite e o apoio B está num valor menor do que esse daqui, que é menor do que o limite. E a gente sabe isso por quê? Bom, porque 28,82 que é o valor para chegar aqui no limite, tá bom? Do apoio B. É isso, tá? Só para ter esse outro tipo aí de problema para vocês pensarem um pouquinho, que tem mais a cara, né? É mais objetivo, tem mais aí um porquê por trás. Alguém quer perguntar alguma coisa? Fábio, tem uma dúvida. Pode falar. Nesse caso, não tinha força horizontal sendo aplicada. Uhum. Se tivesse, iria mudar o fato por exemplo, o apoio B ele aguenta 32 kN, só que a gente considerou só a reação vertical. Se tivesse uma força horizontal, como que a gente faria? Então, aí o problema tem que falar exatamente para você assim. Aqui, como a gente só tem força na vertical, então assume-se que seja aí, né, a resultante vai ser só aí nessa direção. Agora, se, por exemplo, o problema fala assim, ó, ele vai ter que falar, ele fala assim, ele resiste a 30 kN na vertical e 10 na horizontal. Então tem que estabelecer aí essas diferenças entre as direções, tá bom? Certinho, obrigada. Mas aí a gente fala no problema. Então aí, pessoal, só para a gente finalizar, então, o que a gente precisa falar, a gente está fazendo esse cálculo de reações e vocês podem ver que os probleminhas são assim, em termos do enunciado,
né, ou até do próprio esquema aí, estrutural, eles são bem limitados. E eu falei para vocês, né, naquela aula, quando eu comecei a falar de vínculo, eu falei de vínculo externo, que é basicamente esses. E aí tinha esse outro ponto aqui, eu falei que depois a gente conversava mais sobre ele, que são os vínculos internos. Então, ó, os externos, eles vão ligar a nossa estrutura a alguma coisa rígida, fixa, que está do lado de fora. Então, é como a gente liga aí no solo, né, ou em qualquer outro elemento rígido aí. Essas ligações, esses vínculos, essas ligações internas, né, vínculos internos, que são basicamente essas articulações, são ligações entre elementos. Né? Seu elemento ainda vai ter que estar preso, né, em algum lugar externamente, mas você pode juntar elementos para construir outro, e é isso que a gente faz basicamente. Essas articulações aqui, então como o nome diz, são elementos onde a gente pode, né, ter esse movimento de giro, então é realmente uma articulação. Então, por exemplo, o seu joelho, né, que vai ligar aí duas partes aí da sua perna, que não vai permitir que esses dois elementos se soltem, né, se destaquem um do outro, né, que eles percam esse contato, mas esse movimento do giro, ele é permitido. Então, gente, o que isso daqui vai mudar no meu problema? Para os casos que eu tenho isso. Se eu pegar as minhas barrinhas, como eu estou tendo sempre, tá? As minhas barrinhas aqui rotuladas, biapoiadas, vou desenhar aqui que vai ficar melhor. Essas minhas barrinhas biapoiadas, a gente já viu que aqui tá tranquilo, a gente bota a carga, calcula as reações e beleza. A partir do momento que a gente põe aqui uma articulação, imagina que, né, isso daqui estava fixo, a sua barrinha. Você botou uma rótulazinha aqui. Você concorda que, se a gente for pensar que tudo isso daqui tem um peso, né, minha barrinha tem um peso próprio, você concorda que ela vai ter essa configuração aqui? Bom, aqui vai continuar preso, né? Só que essa barrinha aqui girou em relação à outra. Fez assim, ó. Estava retinho, elas giraram em relação à outra naquele ponto. Então, quando a gente inclui uma articulação dessa, a gente precisa que tenham mais apoios no nosso problema. Então, ó, continuando aí o exemplo. Se ao invés dessa barrinha eu tivesse um trecho aqui, ó, tivesse prolongado esse trecho aqui e colocado outro apoio móvel, você concorda que, bom, isso aqui até ia tentar ir para baixo, mas este ponto aqui não desloca na vertical e nem esse. Então essa minha barra aqui, ó, esta barra aqui, não tem como ela se deslocar e ter esse deslocamento, tá? Isso aqui é um apoio fixo. E essa daqui também não. Então aí o seu sistema fica, né, fica ok. Então o que eu quero dizer aqui? Quero que vocês entendam que quando eu incluo uma rótula dessa, ou quando ela aparece, o meu sistema ele fica mais flexível e eu preciso de mais apoios. E a questão é o seguinte, apesar de eu ter mais apoios, o que vai me dar mais incógnitas no meu problema, eu ainda consigo resolver esse problema. Ele ainda é considerado um problema isostático. Tem várias possibilidades aqui de rótula, de apoio, né, enfim, aí você tem uma gama maior de problemas aí que você consegue resolver. E aí é isso que a gente vai começar a resolver hoje, né? Que é como resolver esses probleminhas que a gente tem articulações no meio. E como que a gente vai fazer isso? Bom, a gente não vai conseguir... Eita, peraí. A gente não vai conseguir... Peraí, pessoal. Vamos deixar aí. A gente não vai conseguir, só com aquelas equações que a gente tem, né, que são as 3 equações de equilíbrio, resolver isso do jeito que está. Então a gente vai ter que resolver
essa minha estrutura de forma separada, né? Vou ter que abrir a minha estrutura lá naquele ponto da articulação e aí ver o que acontece. Mas para isso, deixa eu desenhar aqui e a gente continua. Lembra que quando eu comecei a falar de vínculos, lembra que quando eu comecei a falar de vínculos, né? Falei que tinha aquele efeito de ação e reação e que a nossa reaçãozinha aqui de apoio, ela nada mais é do que a reação mesmo, né? Que a gente está analisando a viga, então a gente está vendo a reação que o solo faz na nossa estrutura. Então é isso aí que é essa forcinha azul. Aqui na nossa barra, a gente tem uma barrinha ligada na outra. Então é de se esperar que uma barra vai influenciar, né? E vai ter um efeito aí na outra. Lembra quando eu também falei o seguinte, ó, sempre que um deslocamento ele está bloqueado, né, que ele foi aí retirado essa possibilidade de deslocamento, vai surgir uma força, que é essa forcinha de reação. Então tinha lá o apoio móvel, que é esse daqui. Retira o deslocamento vertical, então surge uma reação vertical. Apoio fixo, né? Aparecem aí as duas. Então, se a gente olhar para essa articulação nossa, o que ela está fazendo? Esse apoio, aliás, essa barra está restringindo, né, o deslocamento vertical dela, porque naquele ponto que está ligado, ela não pode se deslocar. Então, é um deslocamento relativo, né, de um para o outro. Então, eu não consigo deslocar na horizontal. Eu também aqui não consigo destacar aí na vertical. Só que eu posso girar. Então, ou seja, se esse pedacinho aqui está segurando essa minha barra e o outro também, né, fazendo aí o efeito de ação e reação, significa que ali existe uma troca aí de forças na vertical e na horizontal que simulam aí, né, que representam esse efeito que cada porção faz aí na outra. Então, de novo, tenho a minha barrinha conectada na articulação. Bom, se eu puxar aqui essa minha barra, essa daqui está segurando, certo? Se eu puxar essa para o outro lado, essa está segurando. Se eu tentar aqui puxar ela para cima, essa está segurando. Mas se eu tentar rotacionar ali, né, pode ser aí que... e aí não vai ter problema. Então, pessoal, quando a gente abre essa nossa estrutura e a gente está analisando só um lado dela, né, cortei ali naquele ponto olhando só um lado, eu tenho que considerar naquele ponto o efeito que a minha outra barrinha ali, né, quando ela estava conectada, fazia ali. É a mesma coisa que a gente faz aqui no solo. A gente não desenha o solo todo, né? A estrutura, o terra e tudo mais para considerar tudo, não. A gente pega tudo que é terra e fala, ó, o efeito disso daqui na minha estrutura é essa força. É exatamente isso que a gente faz aqui. Então, quando a gente abre, a gente vai ter uma força que eu vou chamar aqui de horizontal. E vertical, que são exatamente o mesmo valor, porque são aí do mesmo ponto, só que elas vão atuar, né, em sentidos opostos, porque elas têm esse efeito de ação e reação, tá bom? Então, o que essas forcinhas aqui querem dizer? Elas são o efeito, né, que ajudava, né, a segurar e a manter o equilíbrio que esta outra parte aqui da estrutura fazia quando estava conectado. E estas forcinhas aqui são o efeito que esta parte da estrutura fazia no resto, tá bom? Então, o que a gente vai aprender aqui hoje? Sabendo isso, né, que se eu destacar aquela rótulazinha, eu tenho que considerar uma força vertical e uma força horizontal, porque é isso que ajudava a manter o equilíbrio, e como que eu resolvo esses problemas
como que eu resolvo esses problemas aí para aplicando as equações de equilíbrio. Então, pessoal, vai ficar melhor aí se a gente resolver. Alguém quer perguntar alguma coisa? Então vamos ver o que a gente faz com isso, né? Então, pessoal, agora a gente pode ter problemas desse tipo, tá? São problemas que, podem ver, a gente tem uma articulação aqui, bom, um apoio fixo e 2 apoios móveis, tá bom? Dei o nome aqui, então é apoio A, B, o R, que é a rótula, e o C. Uma força concentrada e um carregamento distribuído. Então vamos ver como é que a gente trabalha com isso. Vou fazer o seguinte, como eu falei para vocês, a gente vai ter que separar a nossa estrutura, porque, olha aqui, eu tenho 4 incógnitas. Até posso aplicar as equações de equilíbrio, talvez aí eu ache né? Uma das reações, e só que as outras vai ficar faltando. Outra coisa, tá? Não adianta eu ficar fazendo várias somas de momento em outros pontos, que vocês vão ver que nunca vai chegar no resultado, tá? Às vezes vocês vão chegar a coisa assim, 0 igual a 0. Então, assim, não tem como. Você tem 3 equações e 3 possibilidades só. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Já marquei as reações. E agora vou desenhar a minha estrutura separadinha aqui. Vou fazer um pouquinho menor. Então vamos colocar tudo que tem aqui. Vamos primeiro o que já está desenhado. Então, reação vertical A, reação horizontal A. Aqui, reação vertical B e a força de 30 kN. Então, essa daqui é a minha barra ABR. Tá? Então, vou colocar aqui, ó. E aqui vai ser a barra RC. E agora vamos ver o que tem aqui do outro lado. A gente vai ter reação vertical no apoio C. Carregamento distribuído, né? Vamos colocar a resultante, que vai ser 5 vezes 4, que dá 20 kN. E aí agora fica faltando o que acontece ali na minha rótulazinha. Então eu separei, como vocês já sabem, vou ter que colocar aqui uma força horizontal, que eu vou chutar uma direção, tá? Mas eu chuto uma direção, mas elas têm que estar atuando aí em sentidos opostos. Só essa que é a regra. E uma força vertical, tá? Que são as forças aí da minha rótula. E agora o que eu faço? O de sempre, né? Olho para qualquer um dos dois lados e aplico as equações de equilíbrio. Porque tem uma regra, acho que eu já falei aqui para vocês, mas vale para qualquer coisa quando a gente está trabalhando aí nessa parte de equilíbrio. Se a sua estrutura toda está em equilíbrio, qualquer pedacinho que eu pegue dela também vai estar em equilíbrio, contanto que eu considere as coisas certas, né? E as coisas que de fato acontecem. Então, se eu estou querendo olhar só para esta parte aqui da estrutura, tudo bem, ela está em equilíbrio, mas eu tenho que considerar os efeitos que a outra parte fazia nela, né? Que ajudava no equilíbrio, que são essas forcinhas. E vice-versa para outra. Então, qualquer DX aí, qualquer pedacinho que eu queira pegar, partir ali no meio, isso também vai ser válido, que é o que a gente vai começar a ver nas próximas aulas. Tá bom? Então, vamos começar a resolver. Então, aqui, tá? Repara que, na verdade, também a gente até incluiu mais incógnitas, né? A gente tinha 4, agora a gente tem 6. Porque acrescentou as duas aí, o H e o V. Só que a gente tem, né,
duas vezes, né? Porque a gente tem duas chapas aí, duas barras, duas vezes as equações de equilíbrio. Então, vou começar por essa daqui, e como vocês devem ter notado, ela é um pouquinho menor e ela tem menos incógnitas. Então, vou copiar ela aqui, deixar aqui no cantinho, e vou resolver. Então, pessoal, aqui tanto faz, tá? O ponto onde você calcula o momento, enfim. Eu vou fazer, ó, soma de momento em relação aí à minha rótula, né? O R, que é exatamente aí onde está a forcinha. Então, eu não marquei aqui no desenho, mas isso daqui é 2 metros. Então, vai ficar somatória do momento em relação aí à minha rótula igual a zero. Então, 20 vezes 2 menos RVC vezes 4 igual a zero. Então, RVC igual a 10 kN. Beleza? Bom, então aí já achamos uma reação. Pois aí a gente segue. Soma de força vertical igual a zero. Então vai ficar V positivo, né? Menos 20 mais 10 igual a zero. Então 10 é a minha reação aí que eu já achei. Então V igual a 10 kN. Beleza? E por último, soma de força horizontal igual a zero. Não tenho nada aí na horizontal, né? Então H igual a zero. Então, gente, mesma coisa de sempre, tá? Só ficar atento ali de colocar essas forcinhas. Bom, essa força vertical e a força horizontal. Horizontal deu zero, mas a vertical deu positivo. Significa aí que o sentido que eu adotei tá certo, né? Tá de acordo. E outra coisa, né? Como eu já adotei aqui, no outro lado, o sentido oposto, né? Que seria ação e reação. Então significa que este sentido está certo também. Então a força que acontece aqui é uma força de vertical de 10 kN para baixo. Então vamos aí seguir para esse lado. Então deixa eu só colocar aqui, ó. Essa força a gente já descobriu que é o 10 kN e essa daqui é zero, tá bom? E aí, lá vamos nós de novo. Então, soma de momento em relação ao ponto A igual a zero. Então, vou pegar aqui na extremidade. Bom, deixa eu olhar as distâncias, né? Então, é 1 metro, 4 e 1. Tá bom? Ó, 1 metro aqui, 4 metros aqui e 1 aqui. Então, vai ficar, ó, 30 vezes 1, positivo, menos RVB vezes 5, negativo, mais 10 vezes 6 igual a zero. Deixa eu colocar aqui essas distâncias, para vocês não perderem aí a referência. Então, ó, então aqui ó, é 1 metro, aqui 4 metros e aqui 1 metro também, tá bom? Então, por isso que, ó, 30 vezes 1, depois
RVB vezes 5 e o V vezes 6. Isso daqui vai dar, né, 90 dividido por 5 dá 18. RVB igual a 18 kN. Tá bom? Seguimos aí. Soma de força vertical igual a 0. Então, RVA menos 30 mais o RVB, que é 18, menos 10 igual a 0. RVA. Então, dá menos 40 mais 18, 22. E por último, soma de força horizontal igual a 0. Bom, eu chego aí que o RHA é igual a 0. Então, pessoal, não tem diferença, tá? Aliás, tem diferença, mas depois aqui no cálculo é a mesma coisa. Então, cuidados. Reparte ali, né? Quebra ali na rótula, insere as forcinhas, lembram que elas têm que estar aí com sentidos opostos e aplica a equação de equilíbrio de cada lado. Talvez você escolha ali um lado que você não consiga achar todos os resultados direto, mas aí você vai para o outro, né? E talvez aí você consegue trocar as equações. Então você acaba tendo mais incógnitas, né? Porque você está achando H, V a mais do que você já tinha, mas é assim que a gente tem que fazer. Alguém quer falar alguma coisa? Oi, pode falar. Em relação, porque assim, as distâncias a gente pega de acordo com uma origem. Então a gente admitiu duas origens, tanto R quanto A. Não seria que ser tudo da mesma origem, ou tudo pegar em relação de A, ou tudo pegar em relação a R, por mais que esteja repartindo? Não, essa questão da soma do momento, você pode pegar qualquer origem que você queira, né? Acontece que quando a gente separa a estrutura, a gente pode olhar, porque agora eles são problemas diferentes, e eles são problemas diferentes fechados, porque a gente considera essas forcinhas aqui, tá? Então, assim, não precisa ser em relação ao mesmo ponto. Tanto é que esses resultados você chegaria se tivesse feito também soma de momento em relação a esse ponto. Assim, você poderia fazer, ia dar a mesma coisa, tá? Então, assim, independe no cálculo do momento. A única coisa que você tem que tomar cuidado quando eu falo assim, tem a soma de momentos em relação a um ponto, né? Tem que ser sempre em relação à mesma origem. Eu não posso fazer uma soma de momento tipo dessa, sabe? Né? E pegar aqui, ó, essa minha força eu estou fazendo em relação a essa origem, essa força eu vou fazer em relação a outra origem. Então, isso que não pode. Mas, assim, se você somar todos os momentos em relação a um ponto, ele tem que ser igual a todos os momentos em relação a qualquer outro ponto. Até ponto que estiver fora aqui, se você quiser pegar aqui a 3 metros aqui à direita, poderia fazer, tá? Então, não precisa. Entendi. Beleza? Mais alguém, pessoal? Então, vamos lá, ó. Então aqui, gente, eu tenho mais um para fazer com vocês, tá bom? E para a gente encerrar essa questão do cálculo das reações de apoio. Cálculo de reação de apoio ainda vai ser uma coisa que a gente vai fazer muito daqui para frente, né? Então por isso que eu estou assim, gastando um bom tempo nisso, para a gente entender todos esses detalhezinhos, para depois aí fazer as coisas mais normais. Vamos fazer mais um desse, tá? Que aqui tem um detalhezinho que eu quero mostrar para vocês. E aqui, né, a gente tem essa viga, né, com uma rótula. E nela a gente tem um apoio móvel e um engaste, tá bom?
Então, de novo, né, ainda dá 4 incógnitas, porque aqui tem 3 e aqui tem 1. Na rótula a gente já sabe o que fazer. E a gente tem esse carregamento distribuído, né, que ele percorre. Isso daqui é no programa que eu faço, então ele separa bem aqui. Mas vocês vão ver que, na verdade, isso daqui é um carregamento só. Mas a gente tem que tomar cuidado que quando a gente faz essas separações, né, quando a gente quebra a nossa estrutura em algum lugar, a gente tem que olhar para o que está acontecendo de fato ali, né, o que é a estrutura, né, real mesmo, e depois ali o que a gente faz para resolver ela. São duas coisas diferentes. Então o que a gente tem que fazer aqui? Vamos primeiro desenhar, né, fazer o diagrama aqui de corpo livre das duas partes. E aí a gente continua. Então aqui ó, a gente vai ter primeiro a barrinha R. Que é essa aqui à esquerda. Que a gente vai ter, ó. Bom, a gente tem um engaste. Então, engaste a gente tem reação vertical, reação horizontal e vamos ter também um momento que eu vou chamar aqui de MA. Tá bom? Vou ter uma força de 20 kN. E agora, gente, quando a gente reparte aí nessa minha rótula, fica 1 metro de carregamento distribuído para cá. Então, o que a gente faz? Bom, o que está acontecendo ali mesmo é que tem esse 1 metro de carregamento distribuído, né? Tem um pedacinho ali. Então, a gente vai fazer uma resultante só referente aí, né, ao que tem desse lado, que vai ser 2 vezes 1, 2 kN. Agora, quando a gente olha do outro lado, a gente vai ter, ó, aqui, uma reação vertical do apoio B, perdão. Bom, 6 metros de carregamento distribuído, que vai dar aqui uma força de 12 kN. E é isso, tá? Além disso, a gente vai ter... Espera aí, pessoal. Então, ó, a gente vai ter aquela força horizontal. E a força vertical, lá de troca dos esforços na nossa rótula. O que eu quero mostrar para vocês? Né? A gente separou, fez sentido aí, né, onde cada lado, né, tem um carregamento, então a gente faz cada um das suas resultantes. Se eu fosse, por exemplo, analisar esse problema fechado do jeito que ele está aqui embaixo, eu poderia, né, colocar essa resultante aqui de 2 e essa de 14, de 12, perdão, aqui de 2, né? E fazer as contas sem problemas. Mas eu também poderia aqui, vou até colocar de outra cor, colocar uma de 14, que é referente a tudo, tá? Então, assim, se eu estou analisando o meu problema completo, né? Eu digo assim, ele fechado, a gente não quebrou nada, eu posso fazer esse carregamento, né? Considerar ele todo, considerar em partes, tanto faz. Você pode considerar ele todo. Agora, quando a gente faz ali um corte em algum lugar que cruza, né? E essa rótula está no meio do carregamento distribuído, eu tenho que separar as duas coisas. Então, tomem cuidado para vocês não olharem, né? Primeira coisa que faz, olha esse carregamento distribuído, tem uma força aqui de 14, uma resultante de 14 e achar que você vai colocar essa resultante de 14 aqui e não vai pôr nada desse lado, porque está errado, né?
Então, assim, lembrando que essa resultante é só uma técnica, né, um meio que te ajuda a resolver os problemas, tá? Mas em função do que está acontecendo na realidade. Então, ó, isso daqui, não, né? Você tem que primeiro separar o carregamento e depois calcular as resultantes. Deixa eu apagar aqui. Vou deixar isso daqui aqui. Tá bom? E aí, deixa eu botar aqui barra RBC. E aí a gente segue para a aplicação aí das equações de equilíbrio. Vou começar de novo aqui do lado direito, porque, né, tem menos coisa para eu resolver. Deixa eu fazer uma coisa antes. Deixa eu marcar as distâncias aqui. Então, ó, 2 metros. Aqui, ó, como eu vou marcar a distância entre essa força concentrada e essa resultante, vocês concordam que aqui vai ser 2,5 metros? Por quê, né? Porque essa daqui, essa força de 2 kN está bem no meio do 1 metro. Agora a gente tem, ó, 2 metros aqui. Essa minha resultante de 12 está atuando no meio do 6, né? Então aqui é 3 metros e aqui é 1 metro, consequentemente. Tá bom? Agora sim. Quer fazer de um lado, né? Vou deixar aqui, depois eu volto. Vou começar aqui do lado direito, porque tem menos coisa. Então, pessoal, vou fazer aqui soma de momento em relação aí à minha rótula. Então, vai ficar 12 vezes 3 menos RVB vezes 4 igual a 0. RVB igual a 36 dividido por 4, 9, certo? 9 kN. Depois, soma de força vertical igual a 0. Então, eu estou aí com V para cima, menos 12, mais 9, igual a 0. V igual a 3 kN positivo. Estou chutando tudo do lado certo. Coincidência. E por último, soma de força horizontal igual a 0. Não tenho nada no horizontal. H igual a 0. Beleza? Então a única coisa que a gente precisa levar aqui para o problema é essa força aqui de V igual a 3 kN. Então vamos agora para outra barra. Deixa eu puxar aqui. Colocar V igual a 3 kN. Então o sentido estava certo, não precisei alterar o sentido, porque deu positivo. E aí, vamos lá. Tanto faz aí, né? Qual a gente quiser começar, que é 0, né? Esqueci de colocar. Vamos fazer aí do momento, né? Sempre somatória do momento em relação ao ponto A, que vai dar a mesma confusão que eu fiz na outra aula. Vou fazer então, ó, vou fazer somatória de momento em relação a R, tá? Para vocês, para ver que dá a mesma coisa, como a gente tinha falado. Então, ó, em relação aqui ao ponto R, estamos aqui na rótula. Então vai ficar, ó, 2 vezes meio, certo?
mais 20 vezes 3 menos RVA vezes 5 menos MA igual a 0. Certo? Então, ó, só conferir aí os sinais. Então, aqui, ó, anti-horário. Aqui também. E o RVA, horário. E esse momento concentrado aqui, né? Também aí no sentido horário. Positivo, positivo, negativo. Só para dar uma simplificada aqui, né? Então vai ficar 2 vezes meio, 1. Então vai ficar, ó, 61. Oi. Fábio, deixa eu te perguntar, o momento A, ele não seria positivo? Ó, esse daqui, né, o concentrado. Deixa eu fazer o seguinte. Você está falando este? Isso, ele mesmo. Não, ó, tem que ver o giro, o que é horário e o que é anti-horário. Esse daqui, ó, é anti-horário, certo? Certo. Peraí. Então, esse daqui é anti-horário, esse daqui também. Essa força aqui também você consegue ver que ela é horária. Então, assim, faz o giro completo. É porque dá um pouco de confusão mesmo, se a gente analisa aí separado. Né? Aqui, horário. E esse momento, ó, vou reproduzir aqui o giro dele. Esse daqui é o giro, né? A gente faz uma bolinha assim, mas é um giro completo. Então, ó. Então, em azul aqui o anti-horário e em vermelho o horário. Vou fazer de novo. Ó. É assim que está a setinha, né? Sim. Fez sentido? Fez sim. Tá? Vê o sentido mesmo. Bom, deixa isso. Então vai ficar, ó, simplificando, 61 menos 5RVA menos MA igual a 0. Bom, não deu ainda, né? Vamos para a soma de força na vertical igual a 0. Então, ó, RVA menos 20 menos 2 menos 3 igual a 0. Então, RVA igual a 25 kN. Bom, tendo isso, vou jogar aqui nessa equação. Então, vai ficar, ó, 61 menos 5 vezes 25. Então, o MA, ele dá menos 65 kN vezes metro. Então, aí estava no sentido oposto. E por último, né? Soma de força horizontal igual a 0. RHA igual a 0. E é isso, pessoal. Só para mostrar aí que o resultado vai dar o mesmo, tá? Mas a gente olha direitinho aonde que a gente vai fazer essas contas, né, de momento, porque vocês concordam que se a gente tivesse feito aqui a soma de momento em relação a este ponto aqui, né, o ponto A, essas reações iam embora, só sobrava o momento. E aí o momento seria, a gente acharia aí direto, tá bom?
Não é 64, não? Ah, é 64, né? Porque é 61. Fiz 60 aqui. (64). Isso aí. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida? Então, gente, hoje, como eu finalizei essa parte, tá? A aula vai até só aqui, porque na aula que vem a gente começa a matéria nova. Então, a gente já está falando aqui da parte interna, né? O que acontece dentro da estrutura. Então, a gente está olhando primeiro o que acontece dentro dessas rótulas, depois a gente vai ver o geral, tá? Então, que é o nosso próximo passo. Beleza? Mas todo começo de exercício a gente vai ter que fazer essa parte. Então, pessoal, façam aí a lista, tá? O exercício também, tá? Ele estava ali para ontem, porque eu tinha feito lá para outra turma. Mas eu mudei a data, tá? Tá até a semana que vem. Mas já tinha bastante gente que tinha entregue. Mas façam também o exercício da aula passada. Façam a lista. E é isso. Muito obrigado. Quem já for saindo, deixa o nome no chat. E bom final de semana para vocês. Para mim ainda Falou, não. Fábio. Valeu, até mais. Falou, gente. Falou, até. Até quarta.